Oi, turma, bom dia, tudo bem? Essa é uma gravação, tá? Da correção da primeira atividade que eu postei para vocês lá no Google Class, tá bom? Para que vocês consigam realizar a nossa avaliação dessa semana. Eu ia postar na semana retrasada a avaliação, né? Porém, além de estar muito em cima, vocês tiveram a avaliação diagnóstica de entrada, então não seria possível realizar a avaliação de química. Semana passada vocês tiveram as sequências de atividades, então eu resolvi deixar a nossa avaliação para essa semana. Porém, lá no Google Class, eu já tinha colocado para vocês, conforme as aulas do Centro de Mídias, um resumo do conteúdo abordado e que seria cobrado na atividade 1 e 2, tá? Então, eu fiz um resumão para que vocês lessem esse resumo e postei também as aulas do Centro de Mídias, para que vocês revessem essas aulas, fizessem as anotações do que fosse necessário para conseguirem resolver os exercícios. Agora, nós vamos para uma correção. Essa correção é para ajudá-los a entender e compreender melhor os exercícios e para que vocês possam fazer a avaliação, tá bom? Então, vamos lá. Do que fala o tema da atividade 1? O tema da atividade 1 fala sobre ligações químicas, né? Então, vamos relembrar aí, nós temos ligações químicas iônica, covalente e metálica. Nós vamos focar na iônica e na covalente, tá bom? Então, vamos lembrar algo aqui rapidinho, lá na internet. Vamos ver aqui a tabela periódica. Então, a gente olhando aqui a tabela periódica, o que a gente sabe sobre a tabela periódica? Que a tabela é organizada de acordo com fileiras, né, que são os períodos, né, e as suas famílias. Então, aí na horizontal, nós temos os períodos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo período, que são aqueles níveis de energias lá que compõem os átomos, tá? E nós temos verticalmente as famílias, que vão desde a família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, que é a família dos gases nobres, aos elementos de transição, que são das famílias B, tá? O que a gente precisa lembrar aqui? Família 1A, 2A, 3A, são a família dos metais. Família 4A, 5A, 6A e 7A, família dos não metais. E família 8A, família dos gases nobres, que são aqueles elementos que não realizam ligação química. Por que eles não realizam ligação química? Porque eles têm 8 elétrons na última camada. Então, isso confere a eles uma estabilidade. O único elemento que foge à regra é o hélio, porque o hélio tem 2 elétrons. Então, o hidrogênio, lembrando lá do hidrogênio, lembra? O hidrogênio é elemento sugêneres, ou seja, tem características próprias, está lá na família 1A, porém ele não pertence à família 1A pelas características referentes à família, mas ele está lá pelo fato de ter um único elétron, pois lembra, todos os elementos da família 1A terminam com um elétron na última camada. Então, por ele ter somente um elétron, por isso que ele se localiza lá na família 1A. Então, ele vai copiar quem? Ele vai copiar o hélio. Então, a tendência dele é ter 2 elétrons para se tornar igual ao hélio, tá? Ficar estável como hélio. Os demais elementos da tabela periódica vão realizar ligação química para terem 8 elétrons na última camada, assim como os elementos dos gases, os gases nobres, tá? Os elementos da família 8A. Outra coisa, outro detalhe. Família dos metais, né? Família 1A, 2A, 3A. Eles têm a tendência de doar elétrons, porque eles têm elétrons a mais na última camada. Então, eles têm mais que 8 elétrons na última camada. Então, eles vão doar para ficar com 8 elétrons. Os não metais aqui, eles têm elétrons a menos, ou seja, menos que 8. Então, eles vão receber elétrons, estabelecer ligação química, né? Para receber elétrons e ficar com 8 elétrons. Essa ligação pode ser iônica, como pode ser covalente. Iônica vai ocorrer entre quem? Entre os metais e os não metais. Então, um doa e o outro recebe. Os metais, como têm elétrons a mais, vão doar elétrons. Os não metais, como têm elétrons a menos, vão receber elétrons. Então, um vai doar, o outro vai receber, e aí eles vão formar uma substância química estável, tá? Ambos os elementos químicos vão ficar estáveis, porque um vai doar e o outro vai receber.
Quando a ligação for covalente, ela vai ocorrer entre quem? Entre os não metais. Um precisa receber, o outro também precisa receber. Então, o que eles vão fazer? Vão compartilhar elétrons. Eu preciso receber, mas eu não posso doar. Eu também preciso receber, eu também não posso doar. Então, o que a gente faz? Vamos nos casar e juntar aí os pares para que possamos ficar estáveis, assim como os gases nobres. Então, eles vão compartilhar elétrons para ficarem estáveis, tá? Isso é muito importante a gente estar sabendo. Ligação iônica, metais com não metais, um do outro recebe. Ligação covalente entre os não metais. Ambos precisam receber, então vão compartilhar. Então, vou voltar lá no exercício. Voltando no exercício, tá assim, número 1. Dos compostos abaixo, qual não realiza ligação iônica? Então, ligação iônica tem que ser entre metal e não metal. Sódio, família 1A, é metal. Cloro, família 7A, não metal. Então, metal e não metal é iônica. Letra B, magnésio e cloro. Magnésio, família 2A. Cloro, família 7A, metal e não metal. Então, a ligação é iônica. Cálcio. Cálcio, família 2A. Oxigênio, família 6A. Então, eu tenho um metal e um não metal. Também ligação iônica. Hidrogênio e cloro. Olha, o hidrogênio, ele é da família 1A, ele é metal, mas ele precisa ganhar elétrons. O cloro, família 7A, também precisa ganhar elétrons. Lembrando, o hidrogênio, ele é sugêneres por quê? Porque ele tem características próprias. Então, quando ele estiver se ligando ao metal, ele vai receber elétrons e o metal vai doar para ele. Quando ele estiver ligado ao não metal, ele vai compartilhar elétrons, porque ele também não tem elétrons de sobra. Então, o hidrogênio aqui, ligado ao cloro, que é um não metal, ligação covalente, eles vão compartilhar elétrons. Sódio com oxigênio, ligação iônica, né? Porque o sódio é metal, o oxigênio não metal. Então, a alternativa aqui que não realiza ligação iônica é a alternativa D. Eu espero que vocês tenham feito e eu espero que vocês tenham acertado também. Vamos para o segundo exercício. Número 2, cite 3 características dos metais. Então, se vocês pesquisaram aí ou relembraram as aulas anteriores, principalmente lá do primeiro ano, quais são as características dos metais? Brilho, possui brilho, são maleáveis, né? E são dúcteis, ou seja, podem ser transformados em fios, são maleáveis, têm flexibilidade, pode ser transformado em lâminas, tá? Terceiro, tem muito mais características, essa é uma. Doam elétrons, também é uma característica, tá? E muito mais. Essas são 3 que eu citei aí, que vocês poderiam ter colocado. Terceiro exercício, as ligações químicas predominantes entre os átomos dos compostos H2S, PH3 e AgBr são respectivamente. Então, só da gente olhar os elementos, a gente sabe que tipo de ligação. Hidrogênio e enxofre, hidrogênio família 1A, só que ele precisa ganhar, né? Ele está na família 1A porque ele tem um elétron só, então ele precisa ganhar para ficar com 2. Enxofre, família 7A, precisa doar elétrons, né? Então, hidrogênio precisa ganhar, enxofre precisa doar. Então, desculpa. Hidrogênio precisa ganhar, enxofre também precisa ganhar elétrons, família 7A, 7 para chegar em 8 falta um elétron. Então, aqui eu tenho ligação covalente, tá? Vou compartilhar. Fósforo, família 5A, hidrogênio, família 3A. Também vão compartilhar aqui, hidrogênio precisando ganhar, fósforo também da família 5A também precisa ganhar elétrons, então compartilham elétrons, tá bom? Então, se eles compartilham elétrons, ligação covalente também. E prata com bromo, né? Prata é um metal, né? Da família de transição, mas é um metal. E o bromo é um não metal, então precisa ganhar. E a prata precisa doar elétrons. Então, metal e não metal, ligação iônica. Então, nós temos ligação covalente, covalente e iônica. Então, a única alternativa que corresponde ao tipo de ligação desses 3 elementos é a letra D. Ligação covalente, covalente e iônica. Tá? Então, no primeiro exercício, a letra D, no segundo exercício, também a letra D. Tudo bem? Vamos agora para o 4º exercício e último exercício. O composto formado a partir das substâncias bário e bromo deve apresentar fórmula e ligação química, respectivamente. Vamos
Vamos na tabela periódica rapidinho. Bário, família 2A. Olha aqui, ó. Todos os elementos da família 2A vão doar 2 elétrons. E qual é o elemento aqui que recebe? Deixa eu lembrar aqui que eu esqueci, desculpa. Bromo. Vamos ver. Bromo, família 7A. Vamos só confirmar aqui. Bromo, perdão, apareceu mal. Aqui, ó. Bromo, família 7A. 7 para chegar em 8, falta 1 elétron. Então, bário doa 2 elétrons e bromo precisa receber 1 elétron. Então, como é que eu faço? O 1 bário doa 1 elétron para 1 bromo. Só que fica faltando 1. Então, o que ele faz? Dobra a quantidade de bromo. Então, eu vou ter 2 bromos e 1 bário. Então, BaBr2. Lembram disso? Então, aqui, ó, a fórmula, ligação iônica, um doa e o outro recebe, né? A minha fórmula iônica aqui vai ficar BaBr2, letra E, ligação iônica, tá? Era para falar a fórmula e falar o tipo de ligação. Então, o bário doa 2 elétrons, para receber 2 elétrons, o bromo só recebe 1. Então, para poder doar esses 2 elétrons, o que o bário faz? Pega mais um bromo. Ele casa 2 vezes, bígamo. Ele casa 2 vezes, perdão. Casa 2 vezes. Então, ele vai precisar de um bromo para receber um elétron e de outro bromo para receber outro elétron, já que o bromo só recebe 1 elétron cada bromo, tá bom? Então, a alternativa aqui do quarto exercício, alternativa E. BaBr2, ligação iônica, porque o bário doa e o bromo recebe elétrons. Eu espero que vocês tenham acertado. Se não acertaram, se não acertaram, revejam as questões novamente, assistam as aulas, né, da correção dos exercícios quantas vezes forem necessários e qualquer outra dúvida é entrar em contato. Eu espero que vocês tenham gostado da correção, tá bom? Beijos e até a próxima.